Fala pessoal, tudo bem? Vamos agora para o nosso novo módulo, onde nós vamos estar falando sobre a variante do avanço da defesa francesa. Nós concluímos a variante das trocas, concluímos a variante Monte Carlo e vamos chegando agora nas variantes mais críticas. Na minha opinião, junto com a variante das trocas, a variante do avanço, ela é uma das mais jogadas aí pelo nível iniciante. As variantes mais concretas, mais teóricas, como a variante clássica e como a Tarrashi, geralmente elas são deixadas de lado e são jogadas por jogadores mais fortes, né? Pessoas que já estudaram a teoria, já estudaram a estrutura e tudo. Mas vamos entender como que funciona a variante do avanço. Lance C4, E6, D4. Depois do lance D5 das pretas, as brancas optam por avançar. Bom, é claro que esse lance tem alguns prós, já que o branco aqui ele ganha uma vantagem de espaço. O branco aqui também consegue dificultar o desenvolvimento das pretas, visto que ele tira uma casa muito importante para o nosso cavalo, que é a casa de F6. E uma dificuldade muito grande que o jogador das pretas tem é de como montar o seu setup nesse tipo de posição. O que eu vou dizer para vocês? Geralmente, quando o centro fecha, os ataques nos flancos eles ganham muita força. Então aqui o branco ele acaba de fechar o centro e os ataques nos flancos eles vão ganhar força. Um princípio estratégico que é muito importante é que o lado em que se encontra o seu peão mais avançado, esse é o lado em que geralmente você deve atacar. Então, observando a estrutura de peões aqui, a gente identifica que as brancas vão executar muitas vezes um ataque no flanco de rei e as pretas vão executar um ataque no flanco de dama. Uma estrutura fechada também, né, ou cerrada, quando chamam alguns, ela chama rupturas. E nessa posição tem duas rupturas que chamam bastante a nossa atenção e que o jogador de francesa ele deve saber. Não só o jogador de francesa, mas essa estrutura ela também acaba sendo a mesma da Caro-Kann do avanço. A única diferença é que na Caro-Kann do avanço, em sua grande maioria das vezes, o bispo ele consegue sair da cadeia de peões, né? Sair para fora da cadeia de peões. Ele consegue ir para fora da cadeia de peões, né? Vamos dizer assim. Então aqui as pretas elas baseiam o seu jogo em duas rupturas, que é o C5 e o F6. O F6 é uma ruptura um pouco mais delicada, a gente tem que ter um entendimento um pouco maior para saber quando efetuar, mas o C5 não. Ela é a ruptura que você tem que fazer. Por quê? Uma das estratégias que o preto vai utilizar é tentar tornar o peão avançado das brancas de E5 um peão fraco, o famoso peão overextended, porque a gente aprende as debilidades padrões, mas esquece muitas vezes que quando o peão ele fica avançado demais, ele também é uma debilidade. Então a gente quer tirar a base. Como que a gente faz isso? Já imediatamente com o lance C5. Esse é o melhor lance da posição. É interessante aqui a gente saber que o lance cavalo F3 ele já é um erro, tá, galera? Porque aqui as pretas elas conseguem ganhar um peão central e as brancas, na minha opinião, não tem nada em troca. Como em outras posições vai acontecer que o branco ele vai ter algo em troca. Aqui o branco não tem nada em troca, as pretas já pelo menos igualaram essa posição com o lance cavalo C6 e pressão no centro, que tranquilamente tem um desenvolvimento muito rápido. Então as brancas elas têm que tentar defender o centro de peões com o lance C3. Esse é o melhor lance da posição. Até aqui, a grande maioria não, né? A grande maioria dos jogadores eles vão saber e vão jogar contra vocês isso. E você vai seguir com ideias de pressionar o ponto D4 com o cavalo C6, botando mais uma pressão aqui no ponto D4. Depois de um lance como o cavalo F3, o lance dama B6, pressionando o ponto de D4. E é aqui que os jogadores das brancas eles vão começar, vamos dizer assim, alguns deles errar. Porque o lance principal não é um lance muito fácil, o jogador ele precisa conhecer. Depois que você conhece, se torna simples explicar. Mas o lance principal aqui das brancas é o lance. Eu faço um questionamento para você. Pensa aí, principalmente você que não conhece essa posição. Sugere 3 lances aí, pensa 3 lances. Eu arrisco dizer que se você não conhece essa posição, você pode sugerir 3 lances
que você não vai achar o lance principal aqui, tá bom? Alguns podem sugerir até 5, tá? Talvez sugere 5 e coloca um rank aí, que talvez entre os 5 o seu lance também não vai aparecer, tá bom? O lance principal das brancas aqui, galera, é o lance A3, que é um lance que visa proteger o peão de D4. Mas como assim proteger o peão de D4, Thales? A questão é que uma das peças fundamentais para proteger o peão de D4 vai ser o bispo. E o bispo ele tá preso na defesa do peão de B2. E o A3 ele prepara para jogar um B4. Aqui nós vamos ter a primeira novidade teórica que eu vou sugerir para vocês, tá? Novidade teórica não. A primeira diferença, assim, com os demais cursos da francesa. Que a maioria dos cursos da francesa mostra para vocês a variante do cavalo H6 ou do cavalo E7. Eu vou sugerir a linha do C4, tá, galera? Vou explicar para vocês esse lance. Não é um lance muito simples, mas eu vou explicar para vocês e é esse o lance que eu vou estar recomendando. Alguns lances aqui também são jogados com muita frequência, que a gente vai analisar, que é principalmente o lance bispo E2 e o outro lance que é bom, além do A3, que é o lance bispo D3, que também é um lance interessante, tá bom, pessoal? Então, esse é o nosso esqueleto da abertura até aqui. Esse é o esqueleto do que a gente vai precisar saber. Nós vamos estudar o C4, que vai ser a linha que eu vou recomendar. Nessa linha do bispo D3, que é outra linha muito importante, eu vou recomendar que vocês tomem e joguem bispo D7. Galera, é importante, eu vou repetir isso no curso quando eu for enfatizar, no curso não, na aula, quando eu for enfatizar essa variante, que é as brancas aqui não entregaram o peão de D4, tá? Cuidado para não pendurar a dama ou pendurar uma peça. Peão captura. Se as pretas jogam cavalo captura, o branco joga cavalo captura e ganhou uma peça. Aí você fala, Thales, mas a dama tá defendendo. A dama pode até estar defendendo, mas aqui a gente tem o famoso cheque a descoberto e você perderia sua dama. Então aqui eu vou recomendar que você tome uma vez e jogue o lance bispo D7. O branco, em sua maioria das vezes, se ele quiser jogar um jogo bom mesmo, ele vai sacrificar esse peão jogando lance rock, tá? E aí nós vamos analisar essa posição com uma certa profundidade, porque é uma posição muito crítica e muito jogada, beleza? Então, esse foi o nosso esqueleto de abertura. A gente volta já já com a teoria em si e com as partidas modelo. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.